Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Sou o professor Elton. Hoje nós temos aqui o plano de estudo tutorado segundo ano do ensino médio, é o PET volume 4, e vamos corrigir então a semana número 1, que tem como tópico geometria métrica e de posição. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então o tema de hoje é geometria espacial e os sólidos geométricos. Questão número 1. A seguir foram feitas afirmações sobre geometria espacial. Assinale as corretas. Para facilitar a visualização, para ver se a afirmação é verdadeira ou falsa, quando necessário, a gente vai utilizar aqui um cubo. Tá? Então vamos lá. Primeira afirmação. Toda reta paralela a dois planos não paralelos é paralela à intersecção entre eles. Então, se dois planos não são paralelos, automaticamente eles vão se encontrar em algum lugar. Então, para começar aqui, eu vou destacar dois planos que não são paralelos. Eu vou pegar aqui a base do cubo, que representa um plano, e vou pegar aqui uma outra face qualquer, que também vai representar um plano, e esses dois planos não são paralelos. Na realidade, eles são secantes, Eles têm aqui uma reta de intersecção. E aí existe uma reta que é paralela a esses dois planos. Para ficar mais fácil a visualização, vamos imaginar essa reta aqui. Então, a reta que passa por esse segmento é paralelo ao plano da base, é paralelo ao plano da direita. Automaticamente, a reta que passa por essa aresta vai ser paralela à intersecção. Então, essa sentença ela é verdadeira. Então, vamos colocar aqui, V. Vamos para a segunda afirmação. Então, vou apagar aqui. Segunda afirmação. Toda reta que contém dois pontos de um plano pertence a esse plano. Bom, então vou destacar aqui, dois pontos que pertencem ao plano base. E aqui eu tenho uma reta que passa por esses dois pontos. Então, toda reta que contém dois pontos de um plano, essa reta pertence ao plano. Verdade. Se os dois pontos estão no plano, a reta que passa por eles também vai estar nesse plano. Então, ela também é verdadeira. Próxima afirmação. A partir de 4 pontos não coplanares, são definidos exatamente 4 planos distintos. Bom, 4 pontos não coplanares. Esses pontos eles não podem estar no mesmo plano. Então, eu vou destacar o seguinte, eu vou destacar esse ponto, esse e esse. Esses 3 pontos estão no mesmo plano. Então, o quarto ponto não pode estar aqui, senão os 4 pontos estariam no mesmo plano. Então, tem que colocar ele acima. Eu posso colocar em qualquer lugar, tá? Vamos imaginar ele aqui. Poderia ser no vértice, sem problema nenhum. São 4 pontos que não estão no mesmo plano. E agora esses 4 pontos, eles vão definir 4 planos. Bom, isso é verdade, tá? Como assim isso é verdade? Olha só. A gente pode imaginar os 3 pontos da base formando esse plano, porque o triângulo pertence a um plano. Então eu tenho esse plano. Aí eu também posso destacar aqui esse outro plano. Olha só. Tem aqui um outro plano. Tem outros? Tem mais 2, Vai ter os 4. Então, posso destacar aqui, um outro plano. E por último, nós podemos destacar aqui ainda, mais um plano. O professor formou uma pirâmide. Isso mesmo. Formou uma pirâmide. E uma pirâmide com 4 faces. Uma pirâmide com 4 triângulos. Então, essa sentença ela é verdadeira também. Tá? Quarta afirmação. 3 retas concorrentes num único ponto define um único plano. Bom, essa sentença ela é falsa, tá? A gente pode imaginar da seguinte maneira. Eu tenho aqui essa reta que é concorrente a essa. Por que elas são concorrentes? Porque elas possuem um ponto comum.
E existe um plano só que pega essas duas retas ao mesmo tempo, né? Que seria o plano da base. Só que aqui ele fala em 3 retas concorrentes. E aí eu poderia imaginar agora uma reta passando por essa aresta aqui. E aí eu já tenho o plano da base. As duas retas verdes definem o plano da base. Essa reta verde com essa reta laranja define aqui um plano lateral. Então não tem um único plano, tem mais de um plano. Então essa sentença ela acaba sendo falsa. Quinta afirmação. Toda reta perpendicular a duas retas não paralelas pertence ao plano definido por essas duas retas não paralelas. Bom, se duas retas não são paralelas, elas podem ser retas concorrentes, se elas estiverem no mesmo plano, mas elas podem pertencer a planos distintos, a planos diferentes. Imagina essa reta aqui e essa reta aqui em cima. Não existe um plano que pega essas duas retas. Então, mesmo que eu consiga traçar uma reta perpendicular a essas duas retas, né, poderia traçar aqui, ó, uma reta perpendicular a essas duas retas, essa reta vai pertencer ao plano formado por essas duas retas vermelhas. Só que não existe um plano formado por essas duas retas vermelhas. Então, essa sentença ela também é falsa. Então, ficou VVV, FF. Então, essa foi a questão número 1. Questão número 2. Sobre as posições relativas de retas no espaço, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vamos lá. A segunda coluna começa assim. Não possuem pontos em comum e passam em um mesmo plano, né? Não possuem pontos comuns e passam em um mesmo plano. Bom, retas que não possuem ponto comum ou são retas paralelas ou são retas reversas. Nesse caso, como ele fala mesmo plano, são retas paralelas. Então, aqui vai ficar o número 5. Depois, estão sempre em um mesmo plano. Bom, sempre em um mesmo plano são retas coplanares, né? Coplanares é mesmo plano. Então, aqui vai ficar o número 1. Não possui pontos comuns a retas paralelas. Não, calma. Estão em planos distintos, em planos diferentes. Então, não tem ponto comum, porém estão em planos diferentes. Então, são chamadas retas reversas. Quarta afirmação. Estão em um mesmo plano e possuem pontos em comum. Como está no plural, não pode ser retas concorrentes, né? Porque retas concorrentes são retas que possuem um ponto em comum. Como aqui são pontos no plural, são as chamadas retas coincidentes. Possuem vários pontos em comuns. Mais uma afirmação, formam um ângulo reto entre elas. São as famosas retas perpendiculares. E por último, estão em um mesmo plano e formam um ângulo entre elas. São as chamadas retas concorrentes. Então ficou 5, 1, 2, 6, 4, 3. Continuando, questão número 3. Sobre os postulados da geometria espacial, é incorreto afirmar que... Então, o que está errado aqui? Então, letra A. Se uma reta existem infinitos pontos, logo, quaisquer dois pontos definem uma outra reta qualquer. Bom, isso aqui é falso. Ou seja, essa é a incorreta. Então, já achei a resposta correta do nosso exercício, né? Já que ele pediu o que é incorreto. Mas por que é incorreto? Então, imagina que uma reta qualquer, essa reta de fato, ela possui infinitos pontos, tá? Tá aí, infinitos pontos. E se eu pegar dois pontos, tá aqui, 2 pontos rosa, esses 2 pontos definem uma reta. E está falando que define uma outra reta. E é mentira, define a mesma reta, tá? Então, ficamos com o item A. Lembrando você que na descrição do vídeo você encontra a correção da próxima semana. Questão número 4. Considere duas retas RS no espaço e 4 pontos distintos A, B, C e D, de modo que os pontos A e B pertencem à reta R e os pontos C e D pertencem à reta S. Dentre as afirmações abaixo, tá aqui as 3 afirmações, pode-se concluir que somente A1 verdadeira, ou A2 ou A3, ou 2 e 3, ou 1 e 3. Então, novamente, para analisar essas afirmações, eu vou colocar aqui um cubo
para ajudar na visualização, tá? Bom, vamos partir do princípio que são afirmações verdadeiras. E a gente vai tentar provar que uma delas, ou mais de uma, podem ser falsas, tá? Então a gente vai tentar imaginar algo para contrariar a afirmação. Se as retas AC e BD são concorrentes, então RS são necessariamente concorrentes. Bom, vamos imaginar então a seguinte ideia. Eu tenho duas retas RS, elas vão ser necessariamente concorrentes se isso acontecer. Bom, isso poderia ser verdade, poderia acontecer isso aqui. Essa é a reta R, essa é a reta S. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, reta R e reta S. Na reta R, eu tenho aqui os pontos A e B. Na reta S, eu tenho aqui os pontos C e D. E se eu ligar AD, ou melhor, AC e BD, primeiro tem que ser concorrentes, né? Então, vou ter que trocar a ordem aqui de 2 pontos. Então, trocando a ordem aqui de 2 pontos, vamos colocar aqui o ponto D e aqui o ponto C. E aí, beleza. Então, tá aqui AC, BD. Olha que beleza, né? Se esses dois segmentos são concorrentes, as retas também são concorrentes. Parece que é verdade. Mas o que eu tenho que imaginar? Será que existe uma outra posição que torna isso falso? Então, a gente vem aqui e pensa no seguinte, a gente está tentando provar que é falso. Então, eu não vou sempre imaginar o que foi colocado no exercício, eu vou tentar imaginar algo diferente. Mas e se elas forem paralelas, será que isso também pode acontecer? E aí eu venho e traço duas retas paralelas, olha só. Essa vai ser a reta R, essa vai ser a reta S. Então está aqui reta R, reta S. Na reta R, eu tenho os pontos A e B. Na reta S, eu tenho os pontos C e D. E aí eu tenho o segmento AC, o segmento BD. Esses segmentos, eles são concorrentes e as retas não são concorrentes. Então, aqui fala, são necessariamente concorrentes. Não, elas podem ser paralelas. Então, essa afirmação aqui, ela é falsa. Beleza? Então, já consigo eliminar, olha só. Somente a 1 é verdadeira? Não. Somente 1 e 3 são verdadeiras? Não. E vamos agora para outra afirmação. Os triângulos ABC e ABD serão sempre coplanares, ou seja, eles vão estar sempre no mesmo plano. Bom, a gente pode imaginar que isso seja verdade. Olha só, é muito fácil imaginar uma posição aqui que seja verdade isso. Essa é a reta R, essa é a reta S. Na reta R, nós temos aqui os pontos A e B. Na reta S, os pontos C e D. E eu tenho aqui o triângulo em rosa ABC e o triângulo em laranja ABD. O triângulo rosa e o triângulo laranja estão no mesmo plano, que é o quadrado da base. Então parece que é verdade. Só que eu volto a repetir, a gente tem que tentar imaginar algo que torne isso falso. Então a gente vai ter que trocar a posição de uma reta. E aí eu vou pensar o seguinte, reta R eu vou colocar ela aqui embaixo, e a reta S eu vou colocar ela aqui em cima. Retas reversas. Então, reta R, reta S. Tá? Bom, vamos localizar agora esses triângulos. Ou melhor, para poder ficar mais fácil a visualização de vocês, eu vou colocar retas reversas, só que eu vou trocar a posição da segunda. Eu vou colocar ela assim. Vamos lá. A primeira eu vou manter. E a segunda eu vou colocar aqui atrás. Tá? Acho que vai ficar mais fácil de vocês identificarem. Então, reta R, reta S. Na reta R, nós temos aqui os pontos A
e B. E aqui na reta S, vou destacar aqui em cima o ponto C e o ponto D. E vamos criar esses triângulos. Então, o primeiro triângulo, ABC. Então, triângulo ABC. Triângulo em vermelho. E vou criar aqui um outro triângulo em rosa, que é o ABD. Então, ABD. Olha esses dois triângulos. Eles estão em planos diferentes, né? Não tem nenhuma figura aí, nenhum plano que pega os dois ao mesmo tempo. A inclinação deles são diferentes, né? A gente pode dizer que essa aqui é a inclinação do plano rosa. Aqui, ó, essa aqui é a inclinação do plano rosa. Essa aqui é a inclinação do plano vermelho. Então, as inclinações são diferentes, os planos são diferentes. Então, essa sentença ela também é falsa. Então, aqui falou somente a 2 verdadeira, podemos destacar. Somente a 3 verdadeira é a resposta, né? Porque a 2 ela é falsa. E aí eu nem preciso analisar a terceira. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Até a próxima. Um grande abraço.